Boa tarde, turma. Eu vou resolver com vocês o exercício número 1 da atividade 6. O exercício número 1, ele é um exercício que fala sobre associação mista de capacitores. Então, quem assistiu os vídeos anteriores, quem realizou a pesquisa, viu o que é um capacitor? É um dispositivo eletrônico que possui a função de armazenar energia elétrica. Então, armazenamento de energia. Então, por enquanto, ainda não tem corrente elétrica, certo? Bom, os capacitores nós representamos por esses símbolos, né? Duas barras em paralelo. E nós vimos que não faz sentido eu ter apenas um capacitor. Por quê? Como ele tem a função de armazenamento, eu preciso de vários. Então, existe 3 tipos de associações: a série, a paralela e a mista. O que é a mista? É uma mistura da série com a paralela. Esse exemplo do exercício número 1 é um exercício simples e ele é mista. Por quê? Aqui eu começo com um capacitor, em série. Chega aqui, em física, nós dizemos que nós temos um nó, né? Eu tenho uma ramificação para cima e uma para baixo. Então, o que significa aqui? Que eu tenho uma associação em paralelo. Depois eu volto aqui numa série. Então, eu tenho 3 capacitores, 2 dele associados em paralelo e um em série. Então, o que eu falo? Que a gente tem que olhar o quê? O problema. Onde está o meu problema? Meu problema está aqui, ó. Se eu transformo isso daqui em um só, o que eu vou ter? Eu vou ter uma série de 2 capacitores. Então, primeiramente, a gente tem que ver onde está, eu falo sempre, a gambiarra, né? Onde está o problema. Onde está um problema, onde está o amontoado, ó. É no paralelo. Então, primeiramente, nós vamos resolver o paralelo. Vamos ver quanto que vale cada capacitor. A figura a seguir apresenta uma associação mista entre 3 capacitores, capacitor 1, capacitor 2 e capacitor 3, sendo suas respectivas capacitâncias. Então, capacitância é a capacidade de armazenamento. O C1, capacitor 1, ele consegue armazenar 1 picofarad. Então, a unidade de medida da capacitância é o farad, e assim como o coulomb, ele tem vários submúltiplos. Tem o nanofarad, o microfarad, e aqui está falando do picofarad. Já vou adiantando que a gente não vai precisar converter. Por quê? Se você olhar as alternativas, a alternativa está em picofarad, então a gente não vai mexer. Então, o capacitor 1, a capacitância dele é 1 picofarad. Capacitor 2, a capacitância dele é de 2 picofarad. E o capacitor 3, o último, é de 3 picofarad. Então, capacitância de cada um. E pergunta o seguinte: calcule a capacitância equivalente. Eu quero saber o total de energia que essa associação consegue armazenar. Então, eu vou calcular o capacitor equivalente. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente vai resolver a gambiarra. Onde é essa gambiarra, né? Onde é o meu problema? É aqui, ó, onde eu tenho esses 2 em paralelo. Então, primeiro item, ó, eu vou resolver esse paralelo. Paralelo. Então, eu vou chamar ele de 1. Vou resolver o 1 primeiro. Então, como que eu calculo o capacitor equivalente 1, paralelo? É só eu somar os capacitores. Então, lembra da fórmula que vocês pesquisaram. Então, eu vou pegar o C2 mais o C3. O C2, então, capacidade equivalente, nosso primeiro item. O C2, ele vale 2 picofarad. E o C3 vale 3. Simples, só conta de mais aqui, ó, vou fazer uma soma, 2 mais 3, então vai me resultar em 5 picofarad. Então, agora, eu já não vou ter mais isso. Eu juntei esses 2, o que vai me resultar? Vai me resultar nessa associação aqui, ó. Então, o primeiro eu não mexi, aqui eu tenho C1. Agora, eu resolvi aquela associação em paralelo. Eu vou ter esse outro capacitor aqui, ó, que ele tem 5 picofarad. E agora, o que nós temos? Nós temos uma segunda situação, que é uma série.
A série é bem chatinha de resolver, né? Envolve fração. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou resolver essa série. Então, vou chamar isso daqui de 2, tá? Tô fazendo passo a passo para não ter dúvida. Então, eu vou resolver aqui, ó, o 2. Então, eu vou resolver a série. Bom, como que eu resolvo a série? O inverso do capacitor equivalente é igual ao inverso, a soma dos inversos dos capacitores. Então, é 1 sobre C1, quanto que vale o C1? C1 vale 1. Mais 1 sobre 5. O outro capacitor vale 5, que nós encontramos. Então, o que que eu tenho? Eu tenho aqui uma soma de frações. 1 sobre 1 mais 1/5. Ou 1 inteiro mais 1/5. Duas maneiras de resolver. Primeira maneira é a que eu gosto mais, que é muito mais simples. Eu tenho 1 inteiro mais 1/5. Eu tenho numerador e denominador. Eu vou pegar o denominador. Pego de baixo, denominador. 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. Então, 6, mantenho de baixo. 6/5. Se você não sabe fazer desse jeito, não sabe fazer desse método mais simples, faz com MMC. Então, como assim? Para eu poder somar uma fração, qual que é a regrinha que eu tenho que seguir? Eu tenho o numerador e o denominador. Numerador e denominador. Os denominadores, eles têm que ser iguais. Então, eu tenho que encontrar o número que eu consiga dividir tanto 5 e 1 ao mesmo tempo. Então, eu tô falando do quê? Do MMC. Quem que é o MMC entre 5 e 1? Vai lá na tabuada do 5, vai lá na tabuada do 1 e vê quais números, qual o número, né, tem que ser o menor, que eu consigo dividir o 5 e o 1. Vocês vão ver que vai ser o 5. Então, aqui eu já tenho 5, não preciso mexer. E aqui, para o 1 se tornar 5, eu multiplico por 5. Só que eu faço embaixo, também tenho que fazer em cima. Então, vai ficar 1 sobre o capacitor equivalente é igual 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 1 é 5. Agora, a gente começa a resolver. Denominadores iguais eu mantenho, resolvo o que está em cima. 5 mais 1 vai dar 6. Acabou? Não, porque eu tenho o inverso do capacitor equivalente. Eu quero quem? Exatamente o capacitor equivalente. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter. É o inverso que eu tenho, então eu vou ter que inverter. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Ah, não sei fazer desse jeito. Então, não tem problema. Você tem uma igualdade, você pode multiplicar em cruz. Então, vai ficar 6 vezes capacitor equivalente é igual a 5. Capacitor equivalente é igual a 5 dividido por 6. E aí, nós temos que o capacitor equivalente é 5 sobre 6 picofarad. Resposta final não está em fração. Então, o que que a gente tem que fazer? Você vai ter que pegar o 5 e dividir pelo 6. Ó. Vou pegar o 5 e vou dividir para 6. 5 dividido para 6. 5 é menor que 6, então vai ficar 0, coloco o 0 aqui. 6 vezes quem dá 50 ou chega perto. Bom, 5 vezes o 7 vai dar 42, tá longe. 5 vezes o 8 dá 48. 6 vezes o 9 já vai passar. Então, não dá, tem que ser 6 vezes o 8. 6 vezes 8, 48. E aí, vai me sobrar 2. Aí, eu continuo a conta. Já que a pergunta está pedindo para eu calcular a capacitância aproximada, a resposta mais próxima é qual? Alternativa D, que aqui vai continuar. A alternativa D fala que é 0,8. Tudo bem? Nós terminamos aqui. Então, o problema na série, quando a gente resolve, é lembrar de inverter. Tudo bem? Porque aqui eu tenho o inverso. Não é igual aqui que eu já faço direto. Então, tá resolvido. Então, nós saímos desse problemão, calculamos, primeira etapa, resolvemos o paralelo, depois nós resolvemos a série, e aí resultou tudo isso em um único capacitor de 0,8
picofarad, e a gente chama ele de capacitor equivalente.